Muita saúde, sou Mayra Cordeiro. A ilusão é um dos temas mais encantadores que existem, pois é a projeção da nossa mente no nosso campo de realidade, de relacionamento individual e interpessoal. A realidade é relativa quando projetamos as nossas vivências e as nossas histórias em relação às circunstâncias anteriores. Muitas das nossas percepções são advindas a conhecimentos e a vivências, inclusive educação anterior que tivemos, seja uma educação familiar, escolar ou de alguns ensinamentos da vida que nos criaram reações positivas ou negativas perante certos fatos. Na medicina chinesa, nós temos a visão do dragão como uma entidade de grande poder que protege os grandes impérios, as pessoas. Eles trazem o vento, o movimento e a saúde e o alimento para lugares muito áridos e muito escassos da China. Já na medicina ocidental, no nosso ambiente, na nossa cultura, o dragão ele destruía castelos, ele era forte, ele era destrutivo e ele não ficava do lado dos seres humanos. Então são duas conotações extremamente opostas, vindo do mesmo símbolo. Dentre outros fatores, outras histórias que a gente pode citar aqui no Oriente ou em outras culturas dizem-se muito positivas e em outras culturas muito negativas. Essas crenças elas limitam o autoentendimento e o fator de relacionamento entre pessoas, seja em cunho social, religioso ou pessoal. Então, tem pessoas que acreditam que as pessoas que vestem amarelos não são pessoas boas, porque ela não teve uma experiência boa com o amarelo. Então, na mente dela, aquilo foi formado como uma reação de proteção em relação às pessoas, ao comportamento e o que é agressivo ou não é ela. Então, entender essas projeções, inicialmente tem que haver uma desconstrução de uma ideia inicial ilusória, ou seja, eu tenho que realmente me conectar com o que eu sou e com a verdade. E isso demanda uma maturidade emocional para a reconstrução de um ego não ilusório. Ou seja, se eu me acho bonita, feia, inteligente ou burra, são esses adjetivos que ou são positivos ou são negativos, é interessante desconstruir. Como diria um texto que minha avó me mandou, se é bom ou ruim, só o tempo vai dizer. Então é importante notar que nós temos ciclos e dentro desses ciclos há aprendizado, há ganhos, há perdas, há processos de mudança. E conforme eu vou me amadurecendo nesses processos, eu vou diminuindo o fator ilusório. Então, quando tem o encontro de uma ou mais pessoas, são encontro de projeções de histórias individuais que formam um encontro, um campo em comum, e esse campo ele é vivenciado por todas essas pessoas, algumas 10%, outras 50%, 100%. Então, esse campo de virtual que cada um apresenta, o que realmente acredita, depois ele é retroagido dentro das próprias vivências. Então, eu me manifesto, eu me comporto, eu penso conforme eu aprendi com os meus pais, na escola, com a vida, o que foi bom, o que foi ruim, nas minhas marcas e da minha forma. Dentro do meu processo de autoconhecimento, desconstruindo algumas ilusões e reconstruindo processos de consciência. E das outras pessoas, da mesma forma, em diferentes níveis de consciência. É importante entendermos quais são os nossos dragões, quais são as nossas ilusões e de que forma nós alimentamos, que nós vivenciamos elas e de forma que elas atuam na nossa vida, de forma produtiva ou negativa. Ou ela protege, ou ela me resguarda, ou ela me destrói, ou ela não está do meu lado. Então a ilusão ela é importante ter a consciência do tamanho e da dinâmica dela na vida. Muitas das vezes fica-se muito na mente, no processo mental de criação, e a hora que tem um encontro, essa projeção é tão fortemente colocada que fica difícil de realmente ter um encontro entre duas pessoas, mas você acaba vivenciando a tua própria projeção. Então é importante tomar esse cuidado e ter essa consciência entre você e o outro, entre a sua projeção e o seu eu.
Quando você não tem mais o julgamento, quando você está livre desses processos, seja em 5%, seja em 10%, você começa a entender o quanto desse campo de projeção influencia no seu dia a dia. O mais importante é você entender quais são as suas crenças e de que forma elas estão se manifestando comumente na tua vida, no teu dia a dia. Então fica essa reflexão, o quanto que é ilusão, o quanto que é real, o quanto que essas energias elas desprendem e acabam impactando a tua vida de forma positiva ou negativa, e trabalhar quanto mais você trabalhar o teu processo de autoconhecimento, mais à vontade, mais forte, mais consciente você vai ver o seu dia a dia. Com muita saúde, Samara Cordeiro.